Terra Firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, comentar, passar o vídeo para frente, se inscrever, indicar o canal para outras pessoas se inscreverem, fazer o canal subir aí no ranking, participar desse videogame do YouTube aqui. Agradecer o pessoal que tem se inscrito aí, né? A gente aumentou consideravelmente aí o número de inscritos nos últimos dias, nos últimos meses, em relação aos últimos meses, né? Então, continuar o trabalho aí, parece que a galera tá gostando. Hoje no Eu Recomendo Cinema, eu vou falar de um filme da Netflix, que eu acho que talvez a Netflix tenha trazido até... Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, deixar a mira do Rick melhor em cima da minha cabeça. Shakira tá aqui. Shakira tá fazendo sucesso, a galera tá gostando da Shakira, né? Em função, acho que até do sucesso do, do Gambito da Rainha, foi relançado, veio de novo pro catálogo da Netflix, um filme muito legal sobre xadrez, chamado Lances Inocentes. Em inglês é Innocent Moves. Esse filme é de... Vamos dar uma olhadinha na técnica aqui, aí eu começo o freestyle. De 1993, ele tem 1h40, menos 1h50 com os créditos, né? E aí ele tem um elenco assim de Max Pomenac, que é o menininho, né? Mas aí vem Ben Kingsley, que é o cara que fez o Gandhi, Laura Linney, que está excelente no filme, Joey Mantegna, né? O Lawrence Fishburne e uma galera aí. Esse filme, assim, ele é muito legal. Agora deixa eu olhar pra vocês. Pronto, agora vamos pro filme. Esse filme ele é muito legal porque ele vai fazer um paralelo com o Bob Fischer. O americano, ele sente uma grande frustração porque o americano, tudo que ele pega, ele tem que dominar. O americano, por ele não vai sossegar com o futebol, o soccer para eles, enquanto eles não ganharem uma Copa do Mundo. Tá? Eles já ganharam com o feminino, mas o lance é o masculino. Então, quando eles pegam algo para ser o número um, eles fazem isso de uma maneira muito louca. E durante a Guerra Fria, surgiu sempre os grandes mestres foram russos, né? E durante a Guerra Fria surgiu um jogador americano, um menino que começou com 7 anos, um gênio chamado Bob Fischer. Ele foi o primeiro cara a ganhar o Campeonato Mundial de Xadrez de um russo, né? Tem um documentário muito legal que é Bob Fischer versus Spass, né? Que é o nome do russo que ele enfrentou. E o Bob Fischer era um cara assim que ele pirou nessa coisa do xadrez. Ele começou a estudar, ele tinha a habilidade natural, mas ele foi levando isso por um nível de obsessão, assim, que ele pirou, ele sumiu, né? E isso é muito importante você saber para entender esse filme. Por quê? O menino, Nossa, como que eu esqueci o nome do personagem. O menininho o Joshua, o Joshua, ele vai descobrir, ele vai ver que ele tem essa habilidade, que nem o Gambito da Rainha, assim. Ele vai bater o olho, vai ver o pessoal jogando xadrez no parque, ele vai entender como é que funciona isso. E aí é legal esse filme também, ele traz esses dois universos do xadrez. O xadrez tradicional, acadêmico, que vai ser representado pelo Ben Kingsley, e o xadrez de rua, que o pessoal joga assim em Nova York. Lá a história se passa em Nova York. O pai do menino, ele é um repórter esportivo, então você vê que o menino gosta de beisebol e tal. E lá, esse filme ele vai traçar duas coisas. Como que eu lido com uma habilidade minha natural, tá? E como que os pais lidam com isso. E nos Estados Unidos você tem muito isso do seu filho ser o melhor de alguma coisa e os pais entrarem numa piração. E acontece muito, principalmente no caso do personagem de Joe Mantegna, o lance de já trabalhar com esporte, então querer ver, e aí os pais se dedicam. Você tem uma série de documentários, uma série de estudos de como que os pais prejudicam a vida dos filhos nesse sentido. O filho tem uma habilidade, até a criança acaba
perdendo o gosto, que é o que vai acontecer com o menino. Então ele vai descobrir que ele tem essa habilidade, que ele entende o xadrez, mas para ele é uma criança. E é muito legal. Esse filme, eu vejo só um probleminha nele, que na primeira assistida talvez não apareça. Mas esse filme eu já assisti várias vezes. Esse filme eu tive em VHS, pra você ter uma ideia de tão legal que eu achava na época, assim. É, ele, ele mostra a criança curtindo um negócio que ele gosta e a pressão que essas crianças sofrem dos pais em relação a serem os melhores. Os como que os pais. Tem uma cena muito legal assim quando eles vão para um campeonato, que tá as crianças metendo louco, assim, tudo zoando, todo mundo zoando, assim. E aí depois aparece o juiz do campeonato dando uma comida de rabo, assim. Aí você vê que as crianças estão tudo curtindo e ele tá dando comida de rabo nos pais. Para os pais se comportarem. Porque os pais começam a pirar em relação aos filhos, brigar e tal. Tanto que os pais nesse primeiro campeonato vão ficar trancados lá no vestiário porque eles se comportaram mal, eles brigaram, né? As crianças, assim. É legal essa cena, quando eles tiram os pais, as crianças começam a aplaudir, porque finalmente a gente vai ter pais para fazer o que a gente gosta, né? Então, é muito interessante esse lado do filme. E o outro é essa formação do. Ah, deixa eu fazer a minha crítica, perdão. O que acontece? Tem hora que ele é estilizado demais e tem hora que ele é muito óbvio no modo como construir a cena. Então fica meio. Perde um pouquinho da naturalidade, assim, mas um olhar muito chato meu. Tá? Não tem. O filme é muito bem feito, fotografia, trilha sonora. O roteiro dele é legal, as interpretações são muito boas. É legal, por exemplo, você tem o Lawrence Fishburne, que ele é o cara que joga na rua, que dá a entender que ele usa droga. O cara é um malandro, assim, do Central Park. E o Ben Kingsley, que é o oposto, que é o professor acadêmico, né? E que ele começa a querer uma coisa, assim, pro Josh, que até o pai do Josh começa a perceber que está errado. É legal a mãe que descobre esse talento do filho e começa a falar, ó, isso é interessante. E ela começa a perceber que o marido está perdendo o ponto em relação a essa obsessão do menino ser um bom jogador. Aí o professor, que é o personagem do Ben Kingsley, começa a perder o ponto, né? E é interessante porque você vê que o Ben Kingsley ele projeta muito, ele foi o Josh. E em algum momento não deu certo a carreira dele. Não deu certo. Algum ponto que ele perdeu a mão do que ele estava fazendo. E aí chega uma hora que o personagem. Aí o pai do Josh, o personagem do Joe Mantegna, ele percebe que ele está cometendo um erro. Porque o menino começa a perder o interesse pelo xadrez. Ele quer ser uma criança, ele quer curtir, ele quer aproveitar a infância dele também. Ele não quer se tornar. Ele quer jogar xadrez pelo prazer de jogar xadrez. Ele começa a sentir uma pressão muito grande no perder e tal. E esse menino começa a ficar deprimido. Aí o que acontece? O Horus chegou loucão aqui. Ei, Horus, segue aí, mano. Aí ele viu a Shakira, ciúmes total da Shakira. Aí, e ele ali, eles ficam pirando aqui, correndo. É o horário da brincadeira deles. Aí o que acontece? Então você começa a ver a relação de uma coisa que era para ser por prazer e deixar de perder esse caráter de prazer. E as outras crianças. Então vai surgir um grande menino xadrezista que não consegue ter essa noção. E o personagem do Josh, o menino faz muito bem, que ele vê que sim, ele quer curtir. E aí o personagem Ben Kingsley começa a falar para o pai dele assim, não, porque ele vai sofrer grandes decepções, que não sei o que a vida não é assim, não sei. E aí o cara olha para ele e fala assim, será que é dele que a gente está falando? Você não está projetando, como eu fiz no Josh, a minha frustração de querer ter sido um grande esportista e hoje eu sou um jornalista porque foi o jeito que eu achei de trabalhar nisso. Ele não fala isso diretamente, fazendo uma leitura e você não está projetando nele o que você não conseguiu. Essa é a vez dele, ele vai fazer do jeito dele. Então começa a ter esse equilíbrio na relação, assim. E é muito, muito, muito legal. O filme muito bem. E aí é que eu tinha falado do personagem dos dois. Então, eles têm
umas opções estéticas. Então, por exemplo, Lawrence Fishburne negro, grande, forte, malandro, Ben Kingsley fraco, branco perto do, né, porque na verdade ele segundo o padrão lá do Gandhi, que ele foi o Gandhi, ele não seria branco, né? Intelectual do xadrez e tal. E aí eles vão mostrar também esse mundo do xadrez, como que ele é nos Estados Unidos, é um esporte que, tirando a época do Bob Fischer, ficou, e aqui no Brasil, né, eu tenho um amigo que é enxadrezista, o Diogo Angeli, né, que compete e tal, e ele fala dos campeonatos, né, cara, é uma coisa muito menor em relação ao esporte do que os russos levam. No Gambito da Rainha fica muito claro isso, né? Quem assistiu a série do Gambito da Rainha vai entender que ele vai mostrar lá na frente que não mudou nada, né? Porque o Gambito da Rainha passa os anos 50 e 60. Uma outra coisa legal e aí vai contando em paralelo a história do Bob Fischer, né? Porque fica todo mundo. Então o Bob Fischer, como ele foi a grande estrela do xadrez, fica todo mundo a aparecer até hoje um novo Bob Fischer. Então quando o menino surge lá no parque, começa a jogar aquele xadrez de rua, que é o fast lá, que se joga no maior pau assim, e tem estratégias diferentes, você começa. Então o menino é visto como o novo Bob Fischer, né? E vai contando essa história em paralelo dos dois. É muito legal, tá? Vale a pena. Lá na Netflix, filme muito gostoso de assistir, assim, ele é emocionante, né? Aquela emoção, assim, mas você vai entrando, assim, ele é muito convincente no modo como ele é construído e desenvolvido, assim. Então eu recomendo Lances Inocentes. O título é Innocent Movies em inglês, que é essa ideia mesmo. O menino queria curtir. As crianças, e é legal porque envolve esse mundo da criança. As crianças querem jogar e curtir. E você vai ver essas diferenças em relação. Tem uma hora assim que ele aparece, o outro amigo, que ele vai fazendo os amiguinhos dos campeonatos de xadrez, e ele encontra o menino e o pai do menino naquela noia, ó, você errou essa jogada aqui, não sei o quê. Aí ele fala, e você, o que você está fazendo? Ah, eu estava pescando com meu pai por 2 semanas. Sem xadrez. Então é saber respeitar o tempo da criança, é saber cultivar esse gosto, não tornar algo uma obrigação, né? Você pegar algumas pessoas que eu acompanho que desenvolvem a arte, né? E ver que a arte continua sendo um prazer para elas, né? Tem o Fernando, a Brenda, né? A Brenda Casimiro, o Fernando que tem lá o Alex Mir, que eu falei, são pessoas que eu conheço assim, o Dave, né, que não faz isso profissionalmente, mas que faz de uma maneira magistral. Você vê assim que é um prazer, que você acompanha no Facebook o trabalho deles e você vê que eles estão curtindo criar, se expressar. Com música a mesma coisa, né? Ou você vai acabar virando um Adriano, que era um cara que tinha, o Adriano do futebol, que tinha uma puta de uma habilidade, e chegou uma hora o cara encheu o saco de jogar bola, porque a pressão foi grande demais. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no poema do dia. Poema do dia, como que ele vai chamar? Checkmate. Cavalo toma rainha, cheque. Mudança de planos, jogada inesperada. Entrego a torre e consigo tomar o bispo. Porém este maldito cavalo não deixa o meu rei em paz. A vida é assim. Um eterno jogo que temos que arriscar a todo momento e nos prepararmos para as mudanças do destino. Às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente planejou. O grande lance de um grande jogador de xadrez é ele prever as jogadas, ele vê o jogo muito à frente do que o jogo está. E o grande barato no filme é o menino juntar as duas técnicas. O jogo organizado do mestre acadêmico com a jogada inesperada que o cara da rua vai ensinar para ele. E ele vai conseguir unir esses dois mundos. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Procurar organizar as coisas, mas entender que a gente vai lidar sempre com o caos, que a gente precisa ter os dois
dentro de um foco, ter os dois dentro das possibilidades que podem surgir. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, compartilha o vídeo se puder, indica para outras pessoas, comenta aí e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.